Olá, turma! Hoje nós vamos voltar a falar um pouquinho sobre a concordância verbal, só que agora com o sujeito composto. Concordância com o sujeito composto. O sujeito composto é aquele que tem mais de um núcleo. Exemplo: João e Maria correram no parque. O sujeito, sintaticamente, é um só, mas é chamado de sujeito composto porque tem mais de um núcleo. Podendo ter dois ou mais núcleos, vai ser o quê? Um sujeito composto. Então, nesse caso aqui, nós temos dois agentes para a ação. João e Maria equivale a eles, terceira pessoa do plural. Por isso, a concordância do verbo deve ser na terceira pessoa do plural. E aí a gente vai ter como regra geral: se o sujeito composto for anteposto ao verbo, a concordância com os dois núcleos no plural se torna obrigatória, como nesse exemplo: a planta e a flor morreram. Como nós temos o sujeito anteposto ao verbo, obrigatoriamente esse verbo precisa ir para o plural. E aí, caso tenhamos o sujeito pós-posto ao verbo, ou seja, após o verbo, em geral, é facultativa a concordância com o núcleo mais próximo, o que nós vamos chamar de concordância por atração, ou com o total, que são os dois núcleos ou mais, né, que é o plural. Como nesses exemplos: morreu a planta e a flor. Nesse caso, estamos utilizando a regra da atração. Está concordando, então, ali com a planta. Ou morreram a planta e a flor. Então, nós estamos concordando ali com o total. E aí, por isso que vai para esse plural. Teremos também, como nesse exemplo, morreram as plantas e a flor, que é o caso que nós vamos poder concordar de forma atrativa, né? Nós não estamos concordando com a flor, mas estamos concordando com as plantas. E, no geral, também poderia estar concordando com tudo, já que esse núcleo é composto por dois sujeitos. Agora, vamos analisar esta oração. Londres e Barcelona estão entre as cidades que mais destaca-se em termos de inteligência, com avançados centros de operação de dados. Bem, aqui nós temos um sujeito composto, que é formado por dois núcleos, que é Londres e Barcelona. Até aí, tudo bem, porque olha lá, Londres e Barcelona estão entre as cidades, até aí tá legal. Por quê? Porque o nosso verbo o nosso sujeito está anterior ao verbo, e aí ele está concordando. O problema é logo após isso, olha, entre as cidades que mais destaca-se. O erro está aí, pessoal. O erro está nesse verbo. Por quê? Porque o nosso sujeito está anteposto e o nosso verbo ele não está concordando com Londres e Barcelona, que é o nosso sujeito composto, né? Então, como ficaria? Londres e Barcelona estão entre as cidades que mais destacam-se em termos de inteligência com avançados centros de operação de dados. Vamos então para o próximo exemplo.
É sabido que o desconhecimento e a quase ausência de conteúdos curriculares sobre a África e as culturas africanas no Brasil contribui para a disseminação da intolerância e dos conflitos raciais. Bem, então aqui a gente vai ter que buscar quem é esse sujeito. É sabido que o desconhecimento e a quase ausência de conteúdos curriculares sobre a África e as culturas africanas no Brasil contribui. Ok. Nesse caso aqui, pessoal, o sujeito é composto e é ali, ó, o desconhecimento e a quase ausência. Portanto, o nosso verbo contribui, o nosso sujeito está anteposto a esse verbo. Então, ele precisa concordar no plural obrigatoriamente. E fica assim: é sabido que o desconhecimento, que é o nosso primeiro termo, nosso primeiro núcleo, e a quase ausência, nosso segundo núcleo, de conteúdos curriculares sobre a África e as culturas africanas no Brasil, contribuem para a disseminação da intolerância e dos conflitos raciais. Agora vamos passar para outros casos. Núcleos unidos por coordenação. Então, se os núcleos estiverem coordenados, o verbo fica no plural. Carro, casa e comida vão subir de preço. Então, aqui nós teremos essa locução e o verbo auxiliar, né, como já conversamos na aula passada, ele vai flexionar para o plural e o verbo principal vai permanecer no singular. Agora, se os núcleos forem palavras sinônimas, a concordância pode ser atrativa com o núcleo mais próximo ou pode ser total, com o verbo no plural. Como, por exemplo, carinho e afeto são essenciais ao casamento. Exemplo 2. Carinho e afeto é essencial ao casamento. Nesse primeiro exemplo, nós tivemos a concordância com o total do nosso sujeito. E agora, nesse segundo exemplo, nós fizemos a concordância atrativa por se tratar de palavras sinônimas. Mas quando os núcleos forem infinitivos antônimos, formando um sujeito oracional composto, o verbo concordará na terceira pessoa do plural. Viver e morrer devem ser uma realidade conhecida. Gastar ou poupar se alternam em minhas prioridades. Então, vejam bem, pessoal, aqui nós temos infinitivos que são antônimos, ou seja, que têm o seu significado oposto. Aí nós temos ali, ó, viver e morrer, gastar e poupar, tá vendo? Olha, nós temos ali significados opostos, então eles são antônimos. Agora, se esses infinitivos vierem modificados por um artigo, isso significa que são substantivados, o que nos leva para a regra básica de concordância no plural, com ambos os núcleos. O viver e o morrer devem ser uma realidade conhecida. Por outro lado, pessoal, se esses infinitivos que formam um sujeito oracional não forem antônimos, segue-se a regra geral do sujeito oracional, que é a concordância no singular, como nesse exemplo. Comer, rezar e amar
se tornou o meu lema. Agora vamos analisar aqui uma questão que caiu em concurso em 2014 pela banca Comperv. Ensinar e aprender trata-se de um processo relacional que vai além dos métodos e das tecnologias. Diz essencialmente respeito a relações humanas. Não é entretenimento ou diversão, tampouco é sofrimento. Envolve escutar, avaliar, refletir e praticar. Pode ser penoso, às vezes, mas deve sempre recompensar estudantes e professores. Pode usar novos métodos e novas tecnologias, mas depende essencialmente da construção de um palco para a interação coletiva. Se substituíssemos a expressão em destaque pelo verbo ser, este seria flexionado no A. Plural, porque o sujeito é composto por duas palavras de sentidos diferentes. B. Plural, porque o sujeito é composto por dois verbos no infinitivo, sem determinantes e com oposição de sentidos. C. Singular, porque o sujeito é composto por duas palavras de sentidos opostos. D. Singular, porque o sujeito é composto por dois verbos no infinitivo, sem determinantes e sem oposição de sentidos. Ok, então vamos começar. Em primeiro lugar, a expressão trata-se de é impessoal. Ela não se flexiona, por isso está no singular. E aqui nós temos dois núcleos infinitivos: ensinar e aprender. Os infinitivos ensinar e aprender, eles não são antônimos, nem estão determinados, né? Que é o caso que a gente apresentou agora, com artigo, com pronome, com numeral. Que são casos que demandam concordância no plural. Então, a gente vai seguir o quê? A regra geral. Eles ficam no singular. Então, eu ressalto a vocês que aprender também não é antônimo de ensinar, né? Porque se você fizer um curso e não aprender nada, você não vai poder dizer que em vez de aprender, você ensinou. Você ensinou. Você terá que dizer que desaprendeu. Então, cuidado com esse tipo de verbo, né? Que são correlatos e não necessariamente são antônimos. Então, qual seria aqui a resposta correta? Só poderia ser a B, né, pessoal? Singular, porque o sujeito é composto por dois verbos no infinitivo, sem determinantes e sem oposição de sentidos. E a concordância com sujeito composto formado por pessoas diferentes. Pessoas diferentes como eu, tu e ele, você e eu, ela, ele e ela levam o verbo para a primeira pessoa do plural. Pois eu mais tu mais ele é igual a nós. Ela e eu é igual a nós. Ele e ela é igual a eles. Isso ocorre porque há a presença da primeira pessoa entre os núcleos, gerando semanticamente um sujeito nós. Então vamos ali para o nosso exemplo. Eu, tu e ele vamos resolver isso juntos. Mas nós poderíamos ter também outros exemplos, como ela e eu vamos resolver isso juntos. Ele e eu, que vai identificar nós, vamos resolver isso juntos. Porém, no caso de tu mais ele, a concordância pode ser com a segunda pessoa do plural, que é vós, ou com a terceira, que é eles.
Isso ocorre porque não há a presença da primeira pessoa, eu, entre esses núcleos. Então, aí não é possível formar, né, semanticamente o sentido de nós. Então, quando houver tu e ele entre os núcleos, também não se pode pensar no sentido de nós, que é inclusivo da pessoa que fala. Como nesse primeiro exemplo, tu e ele serão aprovados. Ou seja, vocês serão aprovados. Ou tu e ele sereis aprovados. Vós sereis aprovados. Vamos passar agora para a concordância com termos coesivos resumidores. Então, ao final de enumeração, é comum usarmos um termo de coesão, né, que pode ser um aposto resumidor ou um recapitulador daquela lista. Os mais comuns são os termos como tudo, nada, isso, cada um, nenhum, todos. Então, nesse caso, a concordância, ela segue a regra normal, concorda com o termo resumitivo no singular. Como nesses exemplos, seu rosto, seu cheiro, seu gosto, tudo que não me deixa em paz. Olha ali, por causa do tudo, o nosso verbo passa para o singular. Alimentação, gasolina, aluguéis, nada vai ficar mais barato. Então, ali, se a gente não tivesse esse termo resumitivo, né, nós faríamos a concordância no plural. Mas, nesse caso, como nós temos essa presença, nós vamos obrigatoriamente deixar o verbo no singular. Falaremos um pouquinho agora de núcleos unidos pela preposição com. Nesse caso, nós teremos dois casos de concordância. Um que é mais sintático e o outro que é mais semântico. Então, se a preposição com indicar inclusão dos núcleos na ação, a concordância é feita no plural, pois terá sentido aditivo, sentido de e, como em eu com meu amigo instalamos o roteador. Ela com os primos formavam uma banda completa. Então, aqui, quando nós temos o sentido aditivo, o sentido de e, que a gente pode trocar e vai ter a mesma significação, nós vamos utilizar no plural. Agora, no segundo caso, mesmo que semanticamente se entenda que mais de uma pessoa está praticando a ação, se a preposição com estiver isolada entre vírgulas, o sujeito estará sozinho e no singular. Então, a concordância será também no singular. A presença dessas vírgulas impede a concordância, pois entenderemos que esse termo deslocado é um adjunto adverbial de companhia e deve ser capaz de ser retirado sem o prejuízo da concordância. Como nesse exemplo, elaborou o presidente com seus ministros um plano de emergência. Quem elaborou o plano de emergência? O presidente. Então, aqui, como nós temos essas vírgulas, nós vamos ter aí um adjunto adverbial de companhia. E aí a gente pode colocar também na forma direta, que é o presidente, com seus ministros, elaborou um plano de emergência. Núcleos unidos pela conjunção nem. Então, o nem, significando uma adição, que é nem igual e não, deve haver concordância no plural, como em nem eu,
nem ela sabemos cantar o hino. Ou seja, nós não sabemos cantar o hino. Agora, no caso do sujeito pós-posto ao verbo, as duas possibilidades são aceitas, mas tem a preferência pelo singular, como nesse exemplo. Não faltava motivação nem disciplina naquele modo de estudar. Porém, em alguns casos, o nem pode ter sentido de exclusão em contextos em que só um poderia praticar aquela ação. Nesse caso, concorda no singular. Então, aí o nem funciona exatamente como a conjunção ou. E aí, olha o exemplo. Nem o radical, nem o conservador será eleito para aquele cargo. Para o ou, aditivo ou inclusivo, ou quando unir palavras antônimas, a regra vai ser a mesma do nem. E o verbo se flexiona no plural, como nesse exemplo. O arquiteto ou o engenheiro não saberão consertar isso. Agora, quando ou indicar uma situação excludente, um caso de sinonímia, o verbo vai ficar no singular, já que só teremos um núcleo praticando a ação, como nesse exemplo. Ou o conservador ou o radical será eleito presidente. Então vamos praticar, pessoal. A solicitação de portabilidade ou a demonstração da intenção de trocar os serviços pelos oferecidos por uma concorrente que ofereça condições melhores tem se mostrado boas estratégias, visto que as empresas comumente dispõem de vantagens para não perder seus consumidores. Então a gente já entendeu, olha, quando os núcleos do sujeito composto eles forem unidos por ou, com sentido de inclusão ou adição, o verbo deve ir para o plural. Agora, no caso do ou exclusivo, né, que exclui, deve ir para o singular, porque a semântica nos diz que só um núcleo praticará de fato aquela ação. Então, nessa questão aí, a solicitação de portabilidade quanto à demonstração da intenção de trocar o serviço são estratégias que se mostram boas, né? Então, nesse caso aqui, se trata de uma adição. Então, esse verbo, sim, tem que permanecer no plural. Então, pessoal, por hoje é só. Hoje nós discutimos a concordância verbal com o sujeito composto. Eu peço que vocês deem uma olhada lá na nossa sala do Moodle, façam os exercícios que forem propostos, tá? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês consigam absorver essas regras, tá bom? Um abraço a todos.